Olá, aqui quem fala é o professor Jefferson Borges. E agora que você já entendeu do que se trata a estrutura de controle, nessa aula eu vou te mostrar o que é a estrutura de seleção, que nada mais é que uma condição entre sim e não. Dentro dessa estrutura de seleção, a gente tem alguns comandos dentro do código. No C Sharp, que é a linguagem que nós estamos trabalhando aqui, e também em algumas outras linguagens de programação, que é um pouco diferente nas outras, também usa esses mesmos termos. Algumas usam o mesmo conceito, mas com palavras diferentes. Mas na grande maioria dos casos, se usa o if para uma estrutura condicional simples e o switch case para uma estrutura condicional um pouco mais grande e que exige bastante linha de código. Uma estrutura condicional simples, ela é baseada através do if else. O if é o se eu quero algo, então eu faço alguma coisa. Se essa condição não for é, suprida, vai fazer outra coisa. Ou seja, ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Então vamos para nossa janela aqui de programação aqui no Visual Studio. Eu vou te mostrar certinho como funciona. Lembrando que nessa aula eu só vou, tipo, por enquanto nessa aula eu vou te mostrar só o if. É um pouquinho mais breve. Na próxima aula eu te mostro como funciona o switch case. E também tem o try e o catch, que é o tratamento de exceção. Isso aqui é um pouco mais avançado. Então vamos para o mais simples agora, que é o if. Para você fazer o if, que é o se, vai fazer o seguinte. Como é uma estrutura de controle, quer dizer que você vai executar uma ação. Logo, quando você executa uma ação, tem que estar dentro do método. Então, aqui dentro do método static void main, vamos escrever a palavra if, se, e aqui dentro do parênteses, a gente vai colocar a condição que deve ser suprida. Por exemplo, se 0 for menor que 10, então vai fazer alguma coisa. Vou abrir aqui a chave para executar aqui um bloquinho de ação, que vai ser o seguinte. Se o número 0 for menor que 10, então vai imprimir a seguinte mensagem na tela. Para imprimir a mensagem, é console.writeline, abre aspas, e vamos colocar aqui executado. Para fazer um pouquinho mais de sentido, vamos criar uma variável aqui. Essa variável vai ter o seguinte nome. Vou colocar aqui static int do tipo inteiro e vamos escrever aqui variável. Coloco o ponto e vírgula para fechar essa linha de código e vamos chamar aqui baixo. Para fazer um pouco mais de sentido, é assim que se usa na programação, vamos substituir o número 0 por variável. Pronto. Fica em Ctrl S para salvar. Por enquanto, essa variável aqui, ela não tem nenhum valor. Então, vamos colocar aqui. Essa variável vai receber o valor 0. Então, vamos executar esse código aqui para você ver o que vai acontecer. Olha só, aqui não apareceu nada. Porque o 0 ele não é maior do que 10. Então, se a gente colocar aqui valor 11, aí vai aparecer aqui a palavra executada. Aqui a palavra executado. Fechar aqui. E se eu quiser que apareça alguma coisa, mesmo que não satisfaça esse valor aqui. Por exemplo, se for 0 e eu quero que apareça alguma outra coisa se não for maior que 10. Então é só colocar o else. Se não for isso, então é aquilo. É o else. Else. E aqui eu já vou direto para execução contrária. Abro uma caixinha aqui com aspas. Console writeline. Vou colocar aqui entre aspas. É menor que 10. Ctrl S para salvar. Como a gente executou agora, deu executado, porque 11 é maior que 10. Se agora for menor que 10, colocar um número aleatório aqui, o 7, por exemplo, vai aparecer que é menor que 10. Ok, vamos executar o código. E olha aqui, é menor que 10. E agora vamos supor que eu queira, se aparecer o número 5, eu quero que fala apareceu o número 5. Basta colocar o if e o else junto. Vou te mostrar aqui como é que funciona. If, else, uma separada nele aqui com espaço. E agora eu vou colocar aqui, se a variável
que essa aqui que eu criei, esse nome aqui que eu criei, for igual, eu tenho que colocar o sinal de igual duas vezes para querer dizer igual. Se for um igual só, quer dizer recebe, que já é outro controle. Saber disso? Mas em outra aula eu vou reforçar isso aqui para entender melhor. Igual a 5 e fecha. E abrir a chave aqui, vou colocar aqui console.writeLine é 5. E vou fechar aqui essa linha com ponto e vírgula. Ctrl S e vou mudar esse valor 7 aqui para 5. Então, vai ser executado este valor aqui. Como você pode ver, deu um errinho aqui. Isso porque o else vem na frente. Você vê aqui na frente. Vou apagar o if aqui de trás e vou colocar o if depois do else. E pronto. Agora sem erro o nosso código. Ainda continua aparecendo um errinho aqui. Então vamos apagar o else aqui que a gente criou anteriormente. Mais fácil você entender. Else if. Aqui o valor da variável é 5. Então, vai imprimir a mensagem. É 5. É bem simples a condição if. Ou seja, você vai precisar usar o if, o else e o else if. Lembrando que o else ele não precisa abrir parênteses para executar uma ação, porque ele é simplesmente se não executou aquilo que o if está pedindo, então qualquer outro resultado vai ser o valor de else. Se você quiser que abra um parênteses para poder executar um outro comando, aí você precisa pôr o else if. É bem simples de entender, isso aqui é o básico da programação. Então, finalizo por aqui e te vejo na próxima aula.